Bom, galera, estamos aqui, hoje o Cariri Brasil apresenta um dos maiores historiadores do futebol milagrense, né? O Tico de Villani, né? O mais conhecido. Mas seu nome é Francisco Macedo. Francisco Macedo Gomes. O senhor, antigamente o senhor foi tudo, né? Já foi jogador também? Rapaz, no meu início no esporte, eu fui goleiro, né? Profissional, goleiro de seleção, joguei grandes equipes aqui da nossa cidade, como também joguei em equipes, né? Como Cariri de Barbalha, seleção de Poço Verde de Sergipe, equipe de Surubim, Pernambuco. Depois, alguns anos para frente, né, eu passei a ser árbitro de futebol. E quando atleta, iam me levar para uma equipe profissional, mas houve um problema comigo, eu fraturei uma perna, né, no mês que estava nessa badalação de me levarem para essa equipe. Eu tive um problema numa partida de futebol e não deu para mim me profissionalizar. E com o passar dos tempos, ainda depois que me recuperei, joguei aqui América, né, joguei Ameriquinha, joguei, como falei, Fortaleza do colégio, joguei Seleção Milagrense, né, e algumas equipes grandes aqui da nossa cidade na época. Eu iniciei ali por volta de 65 como jovem, adolescente, 17 anos já era da seleção, né? E minha história foi essa. Depois, árbitro de futebol, né? Apitei aqui mesmo, quando Moraizão... Então dá uma ênfase aí. Qual foi, assim, o jogo mais polêmico que o senhor já apitou aí, os anos todos aí, nos campeonatos aí daquele lado? De Gleison, é o seguinte, teve vários, assim, jogos... Assim, um que ficou na história mesmo. Jogos difíceis, né? Como eu falei, apitei em casa, apitei Guarani, apitei Atlético da Paraíba, né? Eu aqui era convidado para apitar as finais dos campeonatos, apitei 3 decisões em Mauriti, apitei Campeonato Brasil Santo, não é? Mas um jogo que eu digo assim, que ficou na história, pelo fato desse jogo, foi numa cidade perto do Icó, acredito que você conhece, é o Mari, né? Fica lá próximo do Icó, extrema com a Paraíba. E este jogo lá era entre Cearazinho, de Umari, e a equipe do Pio Décimo, né? Pio Décimo é um distrito, assim, parece assim como Rosário e Milagres, né? Então, esse Pio Décimo tinha uma equipe, o Cearazinho de Umari, e quando eles se encontravam, né, este jogo não chegava ao final. Não terminava por 3 vezes. Que os times lá era rivalidade muito, né? muito grande, né? Uma rivalidade muito grande. Então, este jogo, não, segundo a pessoa que veio me convidar, depois foi que eu tomei conhecimento. Ele fez o convite, eu aceitei, mas depois ele falando com amigos, né, e passou isso, que esse jogo não terminava, e eu fui apitar sem saber da realidade, né, desse fato aí. Então, ele me convidou, eu fui, era a abertura do campeonato de Umari. Por sinal, lá era um campo gramado, mas que só murado, não tinha arquibancada, não tinha essas coisas, né? E estava presente todas as autoridades, um jogo muito comentado, era o pessoal, o campo cheio, né, a torcida do Pio Décimo, a torcida do Cearazinho, né? E naquela época, postas e mais postas, né? E eu estava próximo a começar o jogo, eu estava assim, para me vestir, né, para ir para o jogo, e um cidadão que já tinha apitado, ele era de Cajazeiras, da Liga de Cajazeiras, ele veio ele me falou, chegou para mim e disse: é o senhor que vai apitar esse jogo? Eu disse: sou eu mesmo. Ele disse: pois esse jogo eu vim apitar e não consegui terminar, né? E eu fiquei até um pouco assim, mas eu disse: rapaz, eu conheço a regra, que sempre eu procurei estar com conhecimento da regra, me atualizando, aquela coisa toda, e já apitei vários jogos difíceis,
por que eu não apito esse? Ah, Apliquei, pois não. Aí, lá dos primórdios aí do futebol milagrense, no começo antes não era Arena Milagres, né? Era estádio... Olha, Edgleison, vamos dizer assim, esta arena, hoje a Arena Milagres, ela tem uma história, né? Porque, como eu te digo, assim, horário, nós vamos por, às vezes, entrevista em rádio, às vezes numa live, aqui no Só seu caso. assim, ninguém nunca perguntou em que ano foi criado, de fato mesmo, o estádio, sabe? O estádio. Olha, é o seguinte, aqui era um campo de areia, antes era ali na rua Bento Correia Lima, não é? Chamava o Cajueiro, não é? Ali na rua Bento Correia Lima. Então, de lá, né, veio aqui para onde hoje é a Arena Milagres. Então, era um campo areoso, era um campo, como é que se diz, cercado de avelós, tá entendendo? A gente, por sinal, eu já jogava aqui, fazia parte de seleção de equipes, e a gente, às vezes, convidava uma equipe de fora, e a gente tinha que tapar aqueles buracos, né, do avelós com palha de coco, né, para que a gente pudesse tirar uma rendazinha e ajudar na despesa da equipe, a pagar a garantia, né, da equipe visitante, essas coisas todas. Mas aqui chamava-se, né, até avelozão de início, Avelozão, né? Isso ali pelos anos 65, por aí assim, Faz muito tempo. né, nessa década. Então depois veio, né? Veio o Moraizão, né? Moraizão, que realmente já Moraizão foi. já veio na década de 80, né? Já veio na década de 70 e pouco, né? Já veio o Moraizão, né? Foi na gestão do então prefeito, saudoso Gilvan Moraes, né? Veio o Moraizão. E aí, quer dizer, para Milagres já foi um grande avanço, né? Já foi para o nosso futebol, uma alegria imensa, né? Uma alegria imensa, apesar de não ter arquibancada, aquela coisa toda, mas uma coisa fora de série, né? O futebol cresceu, aquela coisa toda, né? E muito bom, jogamos no Moraizão, ali de 70 na década de 70 no início, né, até 92 como Moraizão, né, como estádio Moraizão. Por sinal, muito bom, toda a gente aqui, eram os campeonatos, campos cheios, né, campo cheio mesmo, era uma coisa fora de série, né. Aí o Lacerdão, já veio em que ano já, Lacerdão? Olha, como eu te disse, 92 foi inaugurado o Lacerdão, no dia 12 de junho de 92. Ai, galera, 12 de junho 12 de junho 92, de 92, né? exatamente. Marca aí, ó. Exatamente, Edgleison. E o jogo inaugural foi a seleção de Milagres, né? A seleção de Milagres e a equipe do Icasa, né? Me parece que em 92 ele ficou na semifinal ou foi vice-campeão cearense, né? Então veio fazer o jogo de inauguração, realmente inauguração, era arquibancadas, era tribuna, era alambrados, Lacerdão já tinha essas coisas já? Já tinha alambrado, já tinha essas coisas já? Já tinha alambrado, já tinha tudo, tinha 4 postos, 4 torres de iluminação, isso em 92, né? Em 92. Então teve esse jogo, por sinal, ali, naquele local ali, tinha uma quadra, né? Por trás do gol tinha uma quadra, a turma brincava futsal, né? E após o jogo, né, que a gente perdeu até por 3-0. O Icasa, né? Aí? Não, nós perdemos para o Icasa, por 3-0, né? Mas o Icasa na época era uma coisa, eu estou te dizendo, vice-campeão, né? Cearense, essas coisas todas. Então, foi um jogão e tudo, a gente tinha preparado essa seleção uns 15 dias antes, né? E foi um trabalho rápido assim e tudo, mas a gente fez a festa, né? E depois teve um forró, quem lembra de J. Farias, né? Farias, aquele forrozeiro na época, um sucesso. Então foi feito essa festa de inauguração
E de lá para cá, meu amigo, veio, né? Houve assim aquele crescimento no nosso futebol, né? Porque antes, desde Moraizão, desde de 99, antes de 99, eram os campeonatos de milagres, participavam apenas 12 equipes. O senhor acha que antes da década desse novo século agora, 2000, né? Até 1990, até 1999, foram os melhores campeonatos que teve aqui lá? Olha, o Ed Gleidson, o futebol de milagres sempre ele foi muito bom, quer dizer... Porque os principais jogos que teve, os principais times, foi na década de 80 e 90, não foi? Olha, Ed Gleidson, é o seguinte, eu vou lhe explicar o seguinte. É o seguinte, na época de 80, 90, por sinal, eu dirigi o Pearol de 88 a 93, né, que era uma grande equipe do futebol milagrense, né, tanto Pearol como Independente, mas era porque naquela época as equipes eram resumidas. É como eu te digo, os campeonatos participavam apenas 12 equipes. Então, o bicho-papão, no dito popular, na época, era Pearol e Independente. Existiam outras equipes, boas equipes, mas os principais atletas do futebol milagrense estavam em Pearol ou Independente. Né? Isso, década de 80, 90, até 99 era isso aí. Tá entendendo? Até 99. Então, se você me permite, eu vou entrar na 99. Então, eram 12 equipes. Aí foi até 99, hein? Até 99, isso aí, né? Tinha outra equipe, tinha Cruzeiro, Cruzeirinho, tinha essas equipes aí, né, e tudo, mas os campeonatos, 12 equipes. Então, em 99, 98, porque é o seguinte, 92, o ex-prefeito Fernando assumiu, né? Aí foi até 96. Então, eu voltei ao departamento de esporte. Em 97 eu fui nomeado diretor de esporte do município, né? Fui o primeiro diretor de esporte do município. Então eu tinha uma visão que havia no nosso município, por eu andar muito, conhecer os 4 cantos de milagres no que diz respeito ao futebol, eu via grandes atletas, eu via grandes equipes na zona rural e eu sentia essa falta da participação deles também aqui no estádio. E eu tinha comigo um pensamento de um dia ter condições de realizar aquilo que eu queria realizar, que era ver campeonatos aqui com um número maior de equipes. Então, em 99, em 98, em 97 eu retornei, em 98 houve a reinauguração do estádio, que foi colocado mais 2 torres, ficaram no caso 6 torres, né? A tribuna ela foi concluída, ficou realmente como era para ser, alambrados, as arquibancadas cobertas, né? Arquibancadas cobertas. Então, a gente ia fazer a reinauguração do estádio, o então prefeito, Elósio Sampaio, ele queria fazer com Fortaleza. Então, eu dei a ideia, olha, seria bom a gente fazer com equipes aqui de Milagres, porque houve um jogo do Ceará em 95, que participou apenas uma equipe, 16 atletas unicamente de uma equipe, né? E outros atletas ficaram sem participar da festa. Se gastou muito, né? Para pagar o Ceará para vir. O Ceará veio, jogou com a equipe. Eu acho que foi quanto para o Ceará vir aqui? Rapaz, eu não sei te dizer exatamente não, mas não foi pouco não, né? Muita grana, né? O Ceará estava no auge, no tempo do Sérgio Alves, né? Que era o nome do momento. Né? Ainda hoje é, né? Ainda hoje é. Exatamente. Aí então, não é? Eu dei a ideia. Eu digo, olha, esse dinheiro que pagaram o Ceará, ele jogou 90 minutos, levaram esse dinheiro para Fortaleza, circular em Fortaleza, ele deveria ser utilizado aqui em Milagres, com atletas de Milagres, não é? E seria um número bem maior de participantes.
Aí, então, participaram dessa festa, eu fiz 4 seleções, 2 da zona rural e 2 da sede. Aí houve um torneio durante um mês, né? Durante um mês, a gente treinava coisa e tal, aí houve um jogo, seleção A, seleção B da zona rural lá na Carnaúba, né? Aí teve a vencedora. Outro domingo teve outro lá no Rosário, seleção A, seleção B da sede, né? Da zona urbana, né? Teve a vencedora e as 2 vencedoras no dia 8 do 8 de 98 fizeram a festa inaugural. O senhor também não lembra as datas, né? Fizeram a festa inaugural do Lacerdão, né? Bem mais, sabe? E aquela coisa toda, fizeram essa festa e participaram, Gleison, em torno de 74 atletas. Quer dizer, então mexeu com toda a comunidade, com o município. Tinha atletas de tudo quanto era a região da zona urbana, da rural. Participou atletas. Na opinião do senhor, qual foi o jogo que ficou na história da nossa arena aqui? Do nosso estádio aqui? Do nosso estádio? O jogo da década. O maior jogo de todos os tempos. Olha, Gleison, não foi só um, porque tinha vários, né? Mas pelo menos, eu acho que tem só um, né? Assim, pelo menos um, né? Não. Mas eu sei que tem todos são os melhores, mas o senhor pelo menos escolhe pelo menos um, né? Não, exatamente. Foram dezenas, né? Foram porque, no caso, 99, né? 99 teve a final. Assim, o jogo que o povo lembra até hoje, assim, qual foi? Assim, rapaz, era sempre Penharol, Independente, era sempre Cajazeirinha. Qual foi o jogo de Penharol Independente que ficou marcado? Penharol Independente. Essa foi dezenas, mas assim. Exatamente. Qual foi que. Olha, porque eles eram rivais, né? Foi um jogo que a decisão foi para as penalidades. Foi para as penalidades. É como eu te digo, você apontar um jogo, né? Porque são vários, né? E depois de 99, Gleison, eu fiz o campeonato em 99 com 48 equipes, que a gente chamava de equipe principal, 28 da zona rural e 20 da cidade. Antes era 3 da zona rural e o resto aqui da cidade, né? 8, 9 da cidade, 3, 4 da zona rural. Então, a partir de 99, passou a ser, o primeiro campeonato foi 48 equipes principal, né? E 4 equipes feminino e 12 equipes da categoria sub-17, né? Então, daí em diante, os campeonatos, o último que nós fizemos aqui no Lacerdão foi em 98 com 32 equipes, né? Com 30 equipes, né? Onde a gente estava conversando de off, quem foi campeão foi a equipe dos Barreiros, hoje chama-se Gabola, mas antes... Aí antes, aqui em Milagres, tinha quantos times assim? Olha, a gente sabe que esses times que tinha antigamente estão extintos já, né? Mas já estão extintos. Mas antigamente tinha quantos times aqui em Milagres? Olha, realmente é como eu te digo, né? Era essa na cidade, que condições de participar de campeonatos, é como eu te digo, tinha uns 8, 9, 10, por aí assim, condições de participar dos campeonatos. Porque assim, esses times que eram formados assim em rua, né? Os campeonatos, Gleison. Os times eram formados assim em ruas, né? Exatamente. Olha, os campeonatos eram o seguinte, antes de ter o Moraizão, mesmo na época do Moraizão, antes de ter o departamento de esporte,
os campeonatos eram organizados pelos próprios diretores de equipe. Vamos supor, eu tinha uma equipe, você tinha outra, Gena tinha outra, tá entendendo? Então aqueles diretores de equipe formavam aquele campeonato com 12 equipes. Então era o seguinte, domingo jogava 4 equipes. Os diretores daquelas 4 equipes não iam trabalhar na organização. Então os 8 restantes, das 8 equipes restantes, iam trabalhar na organização do campeonato. Quer dizer, a gente mantinha o time, a gente mesmo era quem, né, a questão dos campeonatos. Era a responsabilidade da gente. Era um amor que a gente tinha pelo futebol e nós mesmos organizávamos, né? Antes de ter se criar o departamento de esporte. O senhor tem saudade dessa época? Olha, saudade a gente tem, de Gleison, porque foram muitas épocas boas, né? Muitas épocas boas. Se falam, época de ouro, isso, aquilo, outro. Futebol de ouro. Época de ouro, futebol de ouro, não sei o que, coisa e tal. Mas essa época, ela durou muito, né? Agora, teve uns momentos que, né, num certo sentido, foi bem melhor, realmente, na minha concepção, eu vejo esse tempo como a época de ouro, mas a questão a questão técnica, a questão da capacidade de cada atleta, há muitos anos a gente tinha bons atletas aqui em Milagres, né? Bons atletas, ótimos atletas mesmo fora de série. Na opinião do senhor, por que esses times foram extintos? Não, aí é a questão, tinha, bem, aí é a consequência... Esses times estavam no auge, esses times estavam num auge muito alto, né? Olha, é o seguinte... Porque cada partida era casa porque cheia. a coisa amadora, ela é o seguinte, você já teve equipes, né, teve equipes aí na década de 60, 70, 80, que participavam de 2, 3 campeonatos, uma coisa assim, esses campeonatos, e acabava a questão financeira, porque não tinha esse negócio, fulano, tá entendendo, nesses anos aí, não tinha, né, de ajuda de ninguém. Eu mesmo, 88 por aí assim, até 93, eu dirigi o Pearol, mas a gente era quem bancava a equipe. O Independente, né, que eu também fiz parte da diretoria do Independente, quem bancava era o nosso saudoso Nilson Bernardo. Tá entendendo? O Cruzeiro era da Dinha e outros amigos, Pantera era dando aquela coisa toda, né? Aí, então você sabe, a pessoa vive num trabalho, uma coisa e outra, que não tinha condições de sustentar daquela equipe se manter décadas e décadas, né? Chegava um momento que não dava mais, né? Então, era isso aí. Mas depois, se foram extintas algumas, mas com a continuação surgiram mais. Por sinal, eu tinha na secretaria, que eu trabalhei em departamento, trabalhei em secretaria, eu tinha 66 equipes inscritas no nosso município, onde antes eram 12. Né? Eu tinha 66 equipes, eu sabia o nome de cada um, quem eram os diretores, a localidade, 66 equipes, né? Eram equipes sub-17, equipes sub-15 e as equipes principais, né? Então, quer dizer, hoje devido a essa parada que teve, questão de pandemia, né, esse tipo de coisa, né? Quer dizer, as equipes não estão atuando, né? Não estão atuando, mas havendo assim se Deus quiser, a Arena Milagres, né? Ela vai ser concluída em breve, né? Isso a gente torce, como amante do futebol. Eu tenho 56 anos militando no futebol milagrense. Eu fui atleta, eu fui arte de futebol, eu dirigi as grandes equipes do futebol milagrense, né? Eu fui
diretor de esporte, fui chefe de departamento, fui coordenador socioesportivo da secretaria, fui secretário adjunto, eu coordenei GEPS, eu coordenei Festal, eu coordenei, como é que se diz, Jogos Abertos, né? Eu coordenei seleções de milagres, né? Seleções de milagres. Então, quer dizer, como eu te digo, a entrevista, uma live, uma coisa assim, o tempo é resumido, a gente não pode se estender, não é? Mas se eu for falar, se nós passarmos assim 2 dias falando e eu detalhando, porque eu não é aquela coisa de eu ouvi dizer, eu vi na foto. Não, eu digo, eu participei, eu joguei, eu dirigi, eu apitei, eu coordenava, eu organizava. Eu conheço os 4 cantos do futebol milagrense, conheço também da região, mas eu estou falando milagres, né? Então eu tenho detalhadamente, se a pessoa quiser passar... Porque assim, quando a gente fala de futebol de ouro, a gente pensa logo no senhor, né? Obrigado, Edgley. Olha, assim, Tico Villani sabe aquele dia que o Peñarol jogou, sabe aquela data que o Independente deu um goleado. Então, olha, isso aqui rápido, aqui, eu tenho aqui, ó, competições e tal, tá entendendo, que foram realizadas, ó, aqui em 98, né? Eu tenho tudo aqui, ó, vendo aqui, até certos anos aqui, até quase, tá entendendo? Eu tenho isso, é um rascunho. Ó. Tá entendendo? De 98 a 2000, ó. Olha, temos competições aí que a gente participou, de Gleison, né? Quer dizer, eu tive o prazer de organizar, de coordenar, né? Sim, eu vou perguntar também. Pois não. O Peñarol foi até em que ano? O Peñarol, ele esteve até agora, por sinal, eu fui convidado a fazer parte da comissão técnica. Até agora, 2019, né? Lá no campeonato da Gameleira. A gente está participando, que é a organização de Edinho, de Tony, né? Tony pai de Edinho. Vai ter um jogo agora, né? Agora vai ter? Parece que vai ter... não, teve esse campeonato, né? Por sinal, veio 2018, 2019, né? E o Peñarol, quando foi em 2019, participou, e daí para cá, né? Devido à pandemia, 2020 não teve mais condições, coisa e tal, aí parou. Por sinal, parou todo mundo, né? Parou todo mundo. Então, parou tudo, né? A gente de início de 2020 para cá, a gente não pode falar nada de nenhuma equipe assim, de questão de realização de eventos, essas coisas todas. Porque na realidade a pandemia foi de uma forma geral, né? Ela foi no mundo, né? No mundo. Aí fala nos dias de jogos, aquela casa cheia, né? Olha, Edgleyson, eu em 99 era o seguinte, aqui tinha 3 treinos por semana. Como era areia, era um barro, Xena aí conhece muito bem, conheceu muito bem. Então... Eu me lembro que era só barro mesmo aqui. Era aqui o campo, aí não era grama, né? Aí, então, a gente tinha treino de segunda a sexta. Jogo no sábado, jogo no domingo. Mas é bem claro, claro. O jogo oficial mesmo era no domingo, né? Não, o jogo oficial era no domingo, às vezes no sábado. E nos campeonatos era jogo na terça-feira.